Fala pessoal, dando continuidade ao assunto fazendas verticais hortaliças, nós vamos estudar agora a quinta e última parte referente a este assunto, onde serão citadas tecnologias e técnicas que contribuem para o desenvolvimento e estabelecimento das fazendas verticais, e também nós vamos citar alguns exemplos de projetos de fazendas verticais espalhados pelo mundo. Então, quanto às tecnologias e técnicas, que contribuem para o estabelecimento das fazendas verticais, eu gosto de agrupar essas tecnologias e técnicas em 6 grupos que eu considero os principais. Então, o primeiro deles tem a ver com as tecnologias de iluminação. Então, hoje existem lâmpadas LED com 68% de eficiência de aproveitamento da luz por parte das plantas. Além disso, com o avanço da tecnologia, a cada dia que passa, são desenvolvidas lâmpadas LED com maior eficiência na utilização de energia elétrica. Então, esse tipo de insumo, energia elétrica, para as fazendas verticais, talvez seja o que mais onera o custo de produção, fora a questão da infraestrutura. Então, a gente sabe que é um cultivo indoor e que é extremamente necessária a utilização de energia elétrica para a produção, para que as plantas possam pegar, através da luz, fazer a fotossíntese, sintetizar os seus compostos. Então, quanto mais eficiente for a conversão da energia elétrica em luz, maior a capacidade de economia, de desenvolvimento desse tipo de sistema de produção. Outro ponto importante tem a ver com a automação total das operações agrícolas. Então, a questão do monitoramento dos sistemas ele pode ser total, através do uso de sensores. Isso já é uma realidade para a agricultura convencional. Então, hoje nós temos sensores, por exemplo, disponíveis para monitorar a umidade do solo, monitorar, por exemplo, a temperatura, a questão de ventos, a questão da umidade do ambiente, por aí vai. Então esses sensores eles podem ser utilizados e são utilizados para a automação desse tipo de ambiente. Um outro ponto importante é a chamada Farming from Afar, ou agricultura de longe. Então, com o desenvolvimento dos celulares e seus aplicativos, os produtores eles poderão ser capazes de gerenciar múltiplas tarefas de produção de outros locais fora da fazenda. Então, ele pode tomar as decisões e pode modificar, por exemplo, o sistema de produção da fazenda vertical sem grandes dificuldades, às vezes com um pequeno clique só no aplicativo do celular. Um outro grupo é a chamada Closed Loop Agricultural Ecosystems, ou seja, as fazendas verticais elas são tão interessantes que elas, de alguma forma, elas tentam imitar o ecossistema. Ou seja, os resíduos que são produzidos numa determinada parte da fazenda vertical, eles podem ser reaproveitados numa outra parte de produção dentro da própria fazenda. Um sistema é similar àquilo que acontece, por exemplo, na aquaponia, onde o resíduo de uma parte da produção, por exemplo, do peixe, as excretas do peixe na água, essa água ela pode ser utilizada, por exemplo, para fertirrigar a produção de plantas. Então, esses nutrientes que estão excretados na água, eles podem ser absorvidos pelas plantas e gerar massa, por outro lado, a água ela acaba sendo descontaminada, digamos assim, e volta para a produção de peixe, tornando o ambiente mais agradável e aumentando a eficiência produtiva do peixe. Então é mais ou menos isso que acontece com as fazendas verticais. Um outro grupo importante é a questão das energias renováveis, Então, o uso de vento, o uso de painéis fotovoltaicos para o fornecimento de energia é fundamental e assim, tem contribuído muito também para o estabelecimento dessa forma de cultivo. Outro ponto importante é a questão da integração com a infraestrutura das cidades. Então, por exemplo, se você tem uma fazenda vertical no meio da cidade, você pode aproveitar também resíduos que são produzidos nessa cidade para gerar energia para tocar essa fazenda vertical, para aumentar a eficiência, reduzir os custos de produção dessas fazendas verticais.
Então, por exemplo, todo resíduo orgânico que é produzido numa cidade, ele pode ser direcionado, por exemplo, para determinadas estruturas da fazenda vertical. Esse resíduo ele pode ser colocado, né, para decompor em condições anaeróbicas, então ele vai produzir um gás e esse gás pode ser utilizado não apenas para geração de energia elétrica, né, mas também, por exemplo, para o aquecimento desses ambientes. Aqui, com relação àquele grupo, né, que a gente havia falado anteriormente, técnica e tecnologia, chamado Closed Loop System, aqui é uma exemplificação dele. Né? Então, para a gente ver como é que a fazenda vertical ele pode, né, se similar ou tentar imitar de alguma forma o ecossistema. Então, por exemplo, a gente tem aqui a planta sendo produzida. Então, quando você colhe essa planta, é gerado um resíduo, um lixo. Esse resíduo ele pode ser colocado, por exemplo, para ser digerido anaerobicamente. Né? Quando isso acontece, ele contribui para a produção do biogás. Esse biogás ele pode ser utilizado numa turbina geradora de energia elétrica, uma turbina geradora, pode gerar energia elétrica ou pode gerar o aquecimento do ambiente. Gerando a energia elétrica, ela pode ser utilizada para a luz e essa luz que vai contribuir para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Né? Além disso, né, a planta, por exemplo, ela pode participar aqui da limpeza da água residuária do peixe. Então, o peixe excreta na água, tem lá amônia, concentrações muito altas de amônia na água são ruins para o peixe. Seria necessário descartar essa água. Então, ao invés de descartar a água, você pode pegar e fornecer essa água para a planta vai tirar a amônia dessa água. Tirando, né, os nutrientes dessa água, essa água acaba sendo limpa para o peixe e retorna para ele, vai ter um ambiente mais saudável para o seu crescimento e desenvolvimento. Então vejam que são várias setas, né, são vários caminhos que podem ser percorridos aqui, mas efetivamente, se a gente parar para pensar e tiver um sistema bem desenvolvido, uma fazenda vertical bem desenvolvida, bem integrada, a gente consegue tornar esse sistema muito próximo da sustentabilidade total. Aqui são alguns exemplos de projetos de fazendas verticais espalhados pelo mundo. Né? Essa tabela foi retirada do artigo do Al-Kodimani, de 2018. Né? Eu cito esse autor aqui lá nas referências bibliográficas. Sugiro que vocês leiam, né, uma bela revisão de literatura que ele fez a respeito deste assunto. Aqui na tabela nós vemos algumas estruturas que já foram construídas, que já são realidade, principalmente nos Estados Unidos, e algumas propostas, né? Talvez algumas dessas propostas já até tenham saído do papel e já sejam realidade em alguns locais. Eu vou tentar falar um pouquinho, mostrar para vocês, no caso da Plantilab, vou tentar passar um videozinho para vocês aqui na sequência, um vídeo curto, de 1 minuto e 16. Aqui está o link, né, para quem quiser ver, pode parar o vídeo, mas eu vou colocar esses links aqui todos na descrição do vídeo. Vamos ver aqui se eu consigo passar para vocês agora. Vamos lá. Esse vídeo ele não tem narração, né? Só uma musiquinha de fundo, então não tem problema não aparecer o som. Vejam aí, né? É um mix de lâmpadas vermelhas e azuis. Tem artigos que tratam a respeito disso. Inclusive nós na Universidade Federal do Ceará nós temos desenvolvido pesquisa em relação a isso, uma pesquisa de doutorado, onde a gente estuda essa proporção de lâmpadas azuis e vermelhas. Veja, o ambiente é totalmente controlado, né? Existem estruturas que são totalmente automatizadas também. Algumas estruturas, ninguém chega a tocar nas plantas durante todo o processo produtivo.
ela se preconiza, né, a questão do distribuir esse material para o mercado consumidor muito rapidamente, né? Já você colheu, já disponibiliza já para o mercado, né? Então, fantástico, né? Uma tecnologia que eu acho que ela já não é mais do futuro, é uma coisa do presente. E quem não se dedicar a estudar isso aí vai acabar ficando para trás. Aqui tem um outro exemplo interessante que é da Sky Greens, né, localizada em Singapura. Não sei se vocês sabem, mas Singapura é um país muito pequenininho, onde tem no máximo aí, de terra agricultável em torno de 2% da sua área. Então ele não consegue produzir, não é autossuficiente na produção de alimentos, né? E por não ser autossuficiente na produção de alimentos, é, ele acaba tendo que buscar, que comprar alimento de fora. Né? Então, uma das alternativas que tem é a utilização das fazendas verticais. Né? Essa fazenda vertical aqui é fantástica. Né? Quando foi idealizado esse projeto, eles começaram a desenvolver esse projeto aqui, eles foram muito desacreditados, mesmo lá no país deles, mas eles resolveram tocar em frente e conseguiram tirar ele do papel e é uma realidade muito grande, né? Então, eles fornecem diversos tipos de produtos para o mercado lá de Singapura. Tem essa nuvens, a Green Green Earth, também é um vídeo bem legal, bem interessante, um vídeo curto aí, não tem nem 3 minutos. Mas eles produzem mais de 6 milhões de cabeças de alface por ano. Né? A especialidade deles é na parte de produção de alface. Então eles fornecem alface para, né, para base americana no Japão, para Disney também, eles são os principais fornecedores de alface. Né? Então vejam, são mais de 6 milhões de cabeças de alface por ano, é muito alface. Bom, pessoal, com relação às fazendas verticais, era isso, né? Não tive o objetivo aqui de esgotar o assunto. Agora é interessante buscar mais informação, né? Cada dia tem informação nova sobre as fazendas verticais, sobre estudos que têm sido desenvolvidos aí para o aprimoramento dessa nova forma de cultivo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do assunto. É isso aí, nos vemos num próximo assunto. Abraço.